Hoje eu vou contar para você a história da Ruby, que se chama assim. Minha irmã me mandou uma lista de presente de casamento com 5 coisas de luxo, apartamento, carro e mais. Eu escolhi a coisa mais barata, mas ela mandou mensagem: escolhe tudo ou não vem. Eu respondi: tá bom. Aí, eu bloqueei o acesso dela na minha conta e cancelei todo o dinheiro que ia entrar. Bom, vamos lá. Meu nome é Ruby e eu tenho 43 anos. 6 meses atrás, meu marido David morreu depois de lutar contra o câncer por 2 anos. Ele tinha 58 anos, 15 anos mais velho que eu, mas nosso casamento era bom. A gente se conheceu quando eu tinha 21 anos e casamos rápido. David já tinha sucesso nos negócios naquela época, e com o tempo, ele juntou bastante dinheiro. Quando David ficou doente, eu larguei meu emprego para cuidar dele. Aqueles 2 anos foram um inferno. Ver alguém que você ama se apagando devagar é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Mas eu fiquei com ele até o fim. Ele morreu em casa, no nosso quarto, segurando minha mão. Depois do funeral, eu descobri o quanto David tinha me deixado. Uma casa grande no melhor bairro da cidade, onde a gente morava há 15 anos. Um apartamento no centro que a gente alugava, uma casa de campo perto do lago, onde passávamos os fins de semana, 2 carros caros, um Porsche e um Mercedes, e mais de $1,5 milhão em várias contas. Eu decidi continuar morando na nossa casa. Tem muitas lembranças, não dava para largar assim. O apartamento no centro, esse vai ficar para meu filho Jake quando ele terminar a faculdade. Ele tem 20 anos e está no 2º ano da universidade em outro estado. Um menino inteligente, estuda engenharia. O David sempre dizia que o Jake era muito esperto. Sobre casar de novo, esquece. Eu não quero mais isso. David foi o amor da minha vida, e não quero trocar ele por ninguém. Mas eu decidi fazer algo importante com parte do dinheiro, doar para uma fundação que pesquisa câncer. Eu voltei a trabalhar, mas só meio período, mais para ocupar a cabeça do que pelo dinheiro. O David me deixou dinheiro suficiente para eu nunca mais precisar trabalhar, se eu não quiser. Mas ficar em casa o dia todo só fazia eu pensar mais nele. Tudo estava indo bem até semana passada. Foi quando meus pais ligaram. Ruby, querida, precisamos falar com você sobre uma coisa importante, disse minha mãe. Meu pai estava no viva voz também. É sobre a Lisa. Ela vai casar na primavera do ano que vem. E a gente esperava que você pudesse ajudar com o casamento. A Lisa é minha irmã mais nova. Ela tem 33 anos, 10 anos mais nova que eu. Sempre foi a caçula da família. Sempre foi a preferida de todo mundo. Bonita, animada, nunca precisou trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Ajudar como? Eu perguntei. Ah, sabe, financeiramente. Ela e o Tom estão começando a vida e casamento hoje em dia é muito caro. Eu suspirei. Tá bom, deixa eu ligar para ela para ver o que ela pensa. Depois que desliguei dos meus pais, liguei para a Lisa na hora. Ruby, meu Deus, que bom que você ligou. Ela gritou no telefone. A mamãe e o papai te contaram do casamento? Sim, eles falaram que você pode precisar de ajuda. Ah, eu tenho umas ideias incríveis. Então, o Tom e eu queremos fazer uma festa enorme no Riverside Country Club. Sabe, aquele super chique. Quero uns 200 convidados, com jantar sentado para todo mundo. E quero um vestido lindo daquela loja de noivas no centro. Custa uns $3.000, mas é perfeito. Ah, e queremos contratar aquela banda que tocou no casamento da Sarah ano passado. Eles são incríveis, mas são caros. Eu escutei ela falar sem parar por uns 20 minutos. Flores, fotógrafo, filmagem, carros, decoração, tudo. Quando ela parou, fiz umas contas rápidas na cabeça. Lisa, isso tudo parece lindo. Mas você sabe quanto isso vai custar? Ah, não sei direito, mas é por isso que eu espero que você possa ajudar. Você tem todo aquele dinheiro agora. Pronto, era isso. Eu respirei fundo. Olha, Lisa, eu quero ajudar, mas o que você está falando vai custar pelo menos $100.000, talvez mais. Isso não é realista. Mas Ruby, você pode pagar. O David deixou muito dinheiro para você. Não é isso.
Um casamento não deveria custar mais que a entrada de uma casa. Ela ficou quieta por um minuto. Depois falou. Então, quanto você estaria disposta a me dar? Eu pensei. $50.000. Esse é meu presente para seu casamento. O resto tem que sair de você, do Tom, dos pais dele ou dos nossos pais. 50 mil, só isso. Lisa, 50 mil é um presente muito generoso. A maioria das pessoas paga o próprio casamento. Ela não parecia muito feliz, mas murmurou algo que pode ter sido obrigada e desligou. No dia seguinte, fui ao banco e abri uma conta separada. Transferi exatamente $50.000 para ela e coloquei a Lisa como usuária autorizada. O almoço de domingo na casa dos meus pais foi interessante. A Lisa estava lá com o Tom, o noivo dela. Ele parecia um cara legal. Trabalha com tecnologia, bem quieto. Quando estávamos todos sentados à mesa, eu deixei bem claro sobre o meu presente. Lisa, quero avisar para todo mundo que eu coloquei $50.000 numa conta para o seu casamento. Esse é meu presente para você e para o Tom. Minha mãe e meu pai se olharam. A Lisa só concordou com a cabeça, mas não parecia muito feliz. O Tom parecia até surpreso. Acho que a Lisa não contou para ele quanto eu estava dando. Isso é muito generoso, Ruby, disse meu pai. Mas o jeito que ele falou parecia que queria que eu desse mais. É generoso, respondi firme. A maioria das pessoas não recebe esse tipo de ajuda para o casamento. Depois disso, a conversa mudou de assunto, mas eu senti que estava meio tensa. A Lisa ficava mexendo na comida e minha mãe me olhava de um jeito como se eu tivesse decepcionando ela. Mas tudo bem, eu tinha feito minha parte. $50.000 era mais que suficiente para um casamento bonito. Se eles quisessem algo mais caro, que arrumassem o dinheiro do resto sozinhos. Nas semanas seguintes, as coisas voltaram ao normal. Eu me concentrei no trabalho, ia 2 vezes por semana nas reuniões da minha fundação de caridade, e tinha minhas videochamadas regulares com o Jake. Ele estava indo muito bem na faculdade, fez bons amigos e estava pensando em entrar num clube de engenharia. Essas ligações eram a melhor parte da minha semana, ouvir sobre as aulas dele, os hábitos estranhos dos colegas de quarto, a menina que ele gostava, mas era tímido para falar com ela. No trabalho também estava indo bem. Eu fazia marketing para uma empresa pequena que fazia produtos de limpeza ecológicos. Nada muito estressante, só 20 horas por semana. Minha chefe, Jennifer, entendia minha situação e me deixava trabalhar em horários flexíveis. O trabalho na Fundação contra o Câncer era provavelmente a coisa mais importante que eu fazia. A gente arrecadava dinheiro para pesquisas e ajudava famílias a pagar os tratamentos. Sempre que eu escrevia um cheque ou ia a uma festa para arrecadar fundos, pensava no David e em como talvez a gente podia ajudar outras famílias para que não passassem pelo que nós passamos. Aí, numa manhã de terça-feira, enquanto eu tomava café e checava meus e-mails, vi um da Lisa. O assunto fez meu estômago apertar. Lista de presentes do casamento. Fiquei olhando para aquele assunto por um minuto inteiro antes de abrir o e-mail. Quero dizer, eu já tinha dado meu presente para ela, $50.000. O que mais ela poderia querer? Mas quando eu abri o e-mail e li o que tinha dentro, eu quase engasguei com meu café. Tinham 5 coisas na lista, e cada uma era mais absurda que a outra: o apartamento no centro, o Porsche, o carro do David, a casa de campo, o relógio Rolex do David, e uma viagem de lua de mel para as Maldivas por 2 semanas. Eu li a lista 3 vezes, pensando que talvez tivesse entendido errado, mas não. Minha irmã tinha pedido presentes que valiam centenas de milhares de dólares. Só o apartamento valia 500 mil. A casa de campo valia ainda mais. E ela queria o Rolex do David, o relógio que ele usou todos os dias por 20 anos, que eu estava planejando dar para o Jake. Eu fiquei ali, olhando para a tela do meu computador, sentindo a pressão subir. Uma parte de mim queria ligar para a Lisa na hora e gritar com ela, mas eu sabia exatamente como essa conversa ia ser. Ela começaria a chorar, dizendo que não podia pagar nada bonito. E aí meus pais iam me ligar em menos de 1 hora dizendo que eu estava sendo má com minha irmãzinha. Isso me trouxe muitas lembranças que eu tenho tentado não pensar. Quando a Lisa nasceu, eu tinha 10 anos. Em vez de ser uma criança normal, eu virei a babá dela.
Minha mãe estava sempre cansada. Meu pai trabalhava horas extras para sustentar a família. Então, sabe quem ficou cuidando da bebê? Enquanto as outras crianças brincavam na rua, eu trocava fraldas e esquentava a mamadeira. Quando fiz 16 anos e consegui meu primeiro emprego no mercado, a maior parte do meu salário ia para ajudar nas despesas da casa e nas necessidades da Lisa. Ela precisava de roupas novas, material escolar, aulas de dança, aulas de piano, sempre alguma coisa. Eu consegui entrar na faculdade com uma bolsa integral, graças a Deus, mas ainda assim trabalhava meio período e mandava dinheiro para casa. Mesmo quando eu tinha dificuldade para pagar meus próprios livros, eu ajudava minha irmãzinha. Minha mãe ligava e dizia que a Lisa precisava disso ou daquilo, e eu mandava o que podia. Quando eu conheci o David e a gente casou, eu planejei e paguei o casamento inteiro sozinha. Meus pais não deram um centavo. Eu lembro minha mãe dizendo: "Ah, o David tem dinheiro, então vocês não precisam da nossa ajuda." Como se fosse responsabilidade do David pagar tudo só porque ele era bem-sucedido. Depois o Jake nasceu, quando eu tinha 24 anos. Será que a Lisa, que tinha 14 anos na época, se ofereceu para cuidar do bebê? Não, nunca. Será que meus pais ajudaram com o primeiro neto? Quase nada. Eu fiquei sozinha com o bebê, tentando aprender a ser mãe, enquanto o David viajava a trabalho. E quando a Lisa foi para a faculdade, sabe quem pagou a mensalidade dela? Eu. Eu escrevi cheques por 4 anos, enquanto ela estudava História da Arte e saía para festas todo fim de semana. Depois que ela se formou, eu paguei o aluguel do primeiro apartamento dela por 6 meses, até ela conseguir um emprego. Agora, ela estava pedindo minha casa, meu carro, o relógio do meu marido, e uma viagem de férias que custaria mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Fiquei olhando para aquele e-mail por 30 minutos, lembrando de tudo isso. Finalmente, decidi ser razoável. Olhei a lista de novo e escolhi a opção mais barata, a viagem para as Maldivas. Ia custar uns $18.000 por 2 semanas num resort bom. Ainda era caro, mas muito menos do que dar propriedades que valem centenas de milhares. Eu escrevi de volta: "Lisa, eu já te dei $50.000 para o seu casamento. Esse foi meu presente. Mas estou disposta a pagar a sua lua de mel nas Maldivas também. Essa é minha última oferta." Cliquei em enviar e fechei o laptop, pensando que isso acabaria tudo. 10 minutos depois, meu telefone apitou com outro e-mail da Lisa. "Isso não funciona assim, Ruby. Eu preciso de todas essas coisas, não só uma. Você tem muito e eu não tenho nada. Escolhe tudo ou nem tenta." Eu fiquei em silêncio total por 5 minutos, lendo aquela mensagem várias vezes. A cara de pau dela era inacreditável. Ela literalmente esperava que eu entregasse metade de tudo que o David me deixou, além de pagar uma viagem cara. Foi aí que peguei o telefone e liguei direto para ela. Ela atendeu no segundo toque. "O que você tem de errado?" perguntei. "Com licença, Lisa. Você está pedindo presentes que valem centenas de milhares de dólares. Você tem noção do quão louco isso é?" "Não é loucura", ela respondeu. Eu ouvi a voz dela ficando na defensiva. "Você tem todas essas coisas aí paradas. O David deixou um apartamento, a casa de campo, 2 carros, o relógio dele, e todo aquele dinheiro. Para que você precisa de tudo isso? Você disse que nunca vai casar de novo." Eu respirei fundo, tentando manter a calma. "Eu tenho um filho, Lisa, seu sobrinho. Eu vou dar o apartamento para o Jake quando ele se formar, um dos carros e, sim, o relógio do pai dele." "Mas Ruby, eu vou casar", disse a Lisa. "Esse deveria ser o momento mais feliz da minha vida, e eu não posso pagar nada bonito. Você tem bastante dinheiro com os $50.000. E se você quer mais do que isso, arrume seu próprio dinheiro." Teve um silêncio do outro lado por um momento. Então a Lisa falou num tom totalmente diferente. "Tudo bem, ou você me dá 5 coisas da lista ou nem aparece no meu casamento." Eu não acreditava no que estava ouvindo. "Você está me dando um ultimato?" "Estou dizendo como é. Você me dá o que eu quero ou você não é bem-vinda no meu casamento." "Lisa, preciso lembrar que eu estou pagando o seu casamento?" Ela riu. De verdade, riu.
Nem é seu dinheiro, Ruby. Você não ganhou nada disso. Você só teve sorte porque seu marido doente morreu e deixou tudo para você. O mínimo que você podia fazer é dividir um pouco com a família, em vez de ser egoísta. Eu desliguei o telefone. Fiquei tremendo por uns 5 minutos. Não podia acreditar que ela tinha falado assim do David. Chamando ele de meu marido doente e dizendo que eu tive sorte por ele ter morrido. Isso foi imperdoável. David era um homem bom, que lutou contra o câncer com toda a força, e ele não merecia que falassem assim dele. Peguei meu telefone e abri o aplicativo do banco. Demorou menos de 2 minutos para eu bloquear o acesso da Lisa à conta do casamento. Depois, cancelei todos os depósitos que ela tinha feito com aquele dinheiro. O lugar da festa, o buffet, as flores, o fotógrafo, tudo. Quando terminei com o banco, desliguei o telefone completamente. Eu sabia que a Lisa e meus pais iam começar a ligar assim que a organizadora do casamento avisasse sobre os pagamentos cancelados, e eu não queria lidar com isso naquele momento. Em vez disso, fui para o meu jardim. O David tinha me ajudado a plantar ele 3 anos atrás, e mexer na terra sempre me ajuda a pensar melhor. Passei a noite toda arrancando ervas daninhas e regando as plantas, tentando me acalmar. Na manhã seguinte, finalmente liguei o telefone de novo. Tinha 37 chamadas perdidas, 28 mensagens de texto, a maioria da Lisa e algumas dos meus pais. Eu li rápido as mensagens da Lisa primeiro. Ela estava surtando porque a organizadora do casamento tinha ligado para avisar sobre os depósitos cancelados. Depois ela percebeu que eu tinha cortado o acesso dela à conta. As mensagens ficaram mais raivosas e exigentes. Ruby, você precisa me devolver o acesso agora. Esse é o dinheiro do meu casamento. Você não pode simplesmente tirar isso de mim. Mamãe e papai vão saber disso. Você está sendo uma pessoa vingativa, e sabe disso. As mensagens dos meus pais eram iguais. Minha mãe exigindo que eu ligasse para ela imediatamente. Meu pai dizendo que eu estava sendo injusta. Eu deletei todas as mensagens sem responder e continuei meu dia. Tinha uma reunião na Fundação do Câncer à tarde e não ia deixar a confusão da minha família atrapalhar. Eles continuaram ligando o dia todo, mas eu não atendi. À noite, pensei que eles tinham entendido que eu não ia falar com eles. Eu estava errada. Às 7 horas, ouvi carros entrando na minha garagem. Olhei pela janela e vi o carro dos meus pais e o carro da Lisa. Ótimo! Eles nem bateram na porta. A Lisa entrou direto. Ela ainda tinha chave porque cuidava da nossa casa às vezes. Ruby! Ela gritou assim que me viu. O que você pensa que está fazendo? Meus pais entraram atrás dela, os dois parecendo muito bravos. Ruby Elizabeth, minha mãe falou, usando meu nome completo, como se eu ainda fosse criança. Você precisa resolver isso agora. Resolver o quê? Perguntei calma. Sabe o quê? Disse a Lisa. Me devolve o acesso à conta. Meu casamento é daqui a 3 meses e você acabou com tudo. Eu não acabei com nada. Você fez isso quando decidiu insultar meu marido morto. Eu não insultei ele. Você chamou ele de meu marido doente e disse que tive sorte que ele morreu. A Lisa ficou desconfortável por um segundo, mas depois ficou na defensiva de novo. Eu fiquei chateada. Você estava sendo injusta. Então, vocês sabiam da lista de presentes? Perguntei para meus pais. Minha mãe assentiu. Claro que sim. Eu ajudei ela a fazer. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Você ajudou ela? Ruby, você viveu bem todos esses anos, continuou minha mãe. O David cuidou bem de você. Agora é a vez da Lisa. Como irmã mais velha, é sua responsabilidade ajudar ela. Minha responsabilidade? Sim, disse meu pai. A Lisa merece ter um casamento bonito e um bom começo na vida. Você tem mais do que suficiente para compartilhar. Eu olhei para os 3 ali na minha sala, na casa que o David e eu dividimos por 15 anos, exigindo que eu desse tudo que ele conquistou. Saiam daqui. Gritei. Não vou dar mais um centavo para Lisa. Não vou devolver o acesso dela à conta e não vou no casamento idiota dela. A Lisa começou a chorar.
Você está com ciúmes porque eu vou casar e você vai ficar sozinha para sempre. Chega! Falei. Todos vocês saiam da minha casa agora ou eu chamo a polícia. Você não vai ter coragem, disse meu pai. Peguei o telefone e comecei a discar para o 190. Eles foram embora. Mas não acabou aí. Nas 2 semanas seguintes, eles chamaram reforços. Tia, tio, primo, todo mundo começou a me ligar. Todos com a mesma mensagem: eu estava sendo egoísta, devia ajudar minha irmã, família vem primeiro. Tentei explicar a situação para minha tia Carol, com quem sempre fui próxima. Mas até ela ficou do lado da Lisa. Ruby, querida, eu sei que a Lisa pode ser um pouco exigente, mas ela sempre foi a caçula da família, e você tem todo esse dinheiro agora. Ela me pediu a casa e o carro. Você daria sua casa? Bem, não, mas sua situação é diferente. Desisti de tentar explicar. Só parei de atender quando via que eram familiares ligando. Uma semana depois, aconteceu algo que me deixou muito brava. O Jake me ligou parecendo chateado. Mãe, a vovó me ligou. O que ela disse? Disse que, se eu não convencer você a ajudar a tia Lisa com o casamento, ela vai me cortar da família. Disse que eu não vou ser bem-vindo nas reuniões da família e que não vai ajudar a pagar minha faculdade. Eu fiquei com muita raiva. Jake, escuta bem. Sua avó não vai pagar sua faculdade. Eu vou pagar. E ela não tem direito de te envolver nessa confusão. Contei para ele tudo sobre a lista absurda da Lisa, as coisas horríveis que ela falou do David, e como meus pais ajudaram a fazer a lista. O Jake ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ele ficou quieto por 1 minuto. Então ele disse: Mãe, se eles estão dispostos a me cortar da família porque você não quer dar uma casa e um carro para a tia Lisa, então talvez eu nem queira ter relacionamento com eles. Eu fiquei muito orgulhosa do meu filho naquele momento. Com 20 anos, ele tinha mais juízo do que o resto da minha família toda junto. Eu te amo, Jake. Eu também te amo, mãe. E, para o que vale, acho que o papai teria orgulho de você por se defender. Depois daquela conversa, eu me senti melhor do que em semanas. Pelo menos eu tinha um membro da família que entendia o que estava realmente acontecendo. 3 meses passaram rápido depois disso. Me joguei no trabalho e nas atividades da minha fundação. A Fundação do Câncer estava planejando um grande baile para arrecadar dinheiro, e eu me ofereci para ajudar a organizar. Ficar ocupada ajudava a não pensar na confusão da família. Eu e o Jake conversávamos toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Ele estava indo muito bem na escola e finalmente teve coragem de convidar a menina que gostava para sair. Eles foram juntos a uma sessão de cinema no campus, e ele ficou muito feliz com isso. Era bom ouvir ele tão feliz. Mãe, você está bem? Ele perguntou numa das nossas chamadas. Quero dizer, com tudo o que aconteceu com a vovó e a tia Lisa. Eu estou bem, querido. Sério? No começo doeu, mas agora eu estou aliviada. Não preciso mais lidar com as exigências deles o tempo todo. A família parou de ligar depois de mais ou menos 1 mês. Acho que eles finalmente entenderam que eu não ia mudar de ideia. Meu telefone ficou bem mais quieto, e eu preferi assim. No começo de maio, eu estava navegando no Facebook e vi fotos do casamento postadas por um primo que tinha ido à festa da Lisa. Provavelmente eu não devia ter olhado, mas a curiosidade foi maior. O casamento foi no quintal da casa dos meus pais. Tinha uma tenda branca pequena, com lugar para umas 30 pessoas. A Lisa estava com um vestido simples, não aquele vestido de $3.000 que ela queria no começo. As flores pareciam de supermercado, e, em vez de uma banda chique, tinha o primo de alguém tocando violão acústico. Na verdade, era até fofo pela simplicidade. Se a Lisa não fosse tão gananciosa e exigente, poderia ter sido um casamento lindo e íntimo, que os $50.000 que eu ofereci dariam para pagar tudo, ainda sobrando dinheiro. Mas essa foi a escolha dela. Ela queria uma mansão, carros caros e uma viagem de luxo, em vez de um casamento bonito. Ela escolheu ser gananciosa em vez de ser agradecida. Vi o Tom nas fotos, e ele parecia feliz. Parecia um cara legal, e eu torcia para que ele não soubesse de toda a confusão que a Lisa tinha causado. Talvez eles fossem bons um para o outro.
No verão, tive o melhor momento que tinha tido em anos. Passei os fins de semana na casa de campo, lendo perto do lago e cuidando do jardim. O David e eu tínhamos plantado aquele jardim. Fui para um fim de semana no spa com algumas amigas do trabalho. Fiz uma aula de cerâmica e descobri que sou surpreendentemente boa nisso. Em agosto, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Tom, o novo marido da Lisa. Oi, Ruby. Aqui é o Tom. Espero que não se importe eu te mandar mensagem. Peguei seu número no celular da Lisa. Queria conversar porque acho que tem alguns mal-entendidos na família que talvez possamos resolver. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, e respondi. Oi, Tom. Agradeço a sua mensagem, mas não há mal-entendidos. A Lisa sabe exatamente o que fez. Espero que vocês sejam felizes juntos. Ele não respondeu depois disso. Fiquei um pouco triste por ele. Provavelmente ele estava tentando consertar algo que não entendia direito. Mas não era meu trabalho cuidar dos relacionamentos da Lisa ou explicar o comportamento dela para o marido. Em setembro, o Jake fez 21 anos. Dirigi até a faculdade dele para passar o fim de semana e comemorar. Jantamos num restaurante legal, e eu dei para ele de presente o Porsche que tinha sido do David. O Jake aprendeu a dirigir nesse carro no ensino médio, e o David sempre dizia que ele seria do Jake um dia. Mãe, você tem certeza? Ele perguntou quando eu entreguei as chaves. Esse é o carro do seu pai. Seu pai queria que você tivesse ele. Ele me falou isso antes de ficar doente demais para dirigir. O Jake ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto falta dele. Eu também sinto, querido. Mas ele estaria muito orgulhoso do homem que você está se tornando. Passamos o fim de semana juntos, e o Jake me mostrou o campus. Os amigos dele eram ótimos, e claramente gostavam muito dele. Ver ele feliz e competente, no seu lugar, me fez perceber o que realmente importa. Não são as brigas com a família ingrata, mas as pessoas que realmente me amam. Na volta para casa, tomei uma decisão. Os $50.000 que eu tinha separado para o casamento da Lisa, o dinheiro que ela jogou na minha cara, eu ia doar para a Fundação do Câncer. Pareceu a coisa certa a fazer. Em vez de ajudar a ganância de alguém, esse dinheiro ia ajudar famílias que passam pelo que o David e eu passamos. Eu fiz a doação na semana seguinte. A diretora da fundação me ligou pessoalmente para agradecer e disse que o dinheiro seria usado para um novo programa de apoio para cuidadores. Perfeito. Já faz 6 meses desde o casamento da Lisa e eu não ouvi nada da minha família. Nenhum parabéns de aniversário, nenhum cartão de feriado, nenhuma ligação inesperada. E sabe de uma coisa? Eu estou completamente bem com isso. Tenho meu filho que me ama e me respeita. Tenho bons amigos que me gostam pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar. Tenho um trabalho que importa e faz diferença. Tenho a memória do David e a vida linda que construímos juntos. E, o mais importante, tenho meu amor próprio. Eu não deixei ninguém me fazer sentir culpa para eu dar o que o David trabalhou tanto para deixar para mim e para o Jake. Eu não recompensei um comportamento ruim nem ajudei alguém a achar que tem direito a tudo. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de como as coisas aconteceram com a minha família. A resposta é não. Eu me arrependo de que eles mostraram quem realmente são, mas não me arrependo de me defender. A Lisa fez a escolha dela quando decidiu que insultar meu marido morto era um jeito aceitável de conseguir o que queria. Meus pais fizeram a escolha deles quando decidiram apoiar as exigências dela, em vez de ver que ela estava errada. Eu também fiz minha escolha. Escolhi dignidade em vez de tentar manter a paz. Escolhi amor próprio em vez de ser tapete para os outros. Escolhi honrar a memória do David, em vez de deixar alguém falar dele como se ele fosse nada.